Olá, meu nome é Carlos Vasconcelos. Esta é mais uma edição da programação virtual do Centro Cultural Banco do Nordeste. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui o poeta Maílson Furtado. Maílson Furtado é escritor, editor, diretor de teatro, ator, produtor cultural e cirurgião dentista. Foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2018 nas categorias Poesia e Livro do Ano, com a obra independente A Cidade. Em Varjota, cidade onde sempre viveu, fundou a Companhia Teatral Criando Arte, em atividade desde 2006. Publicou textos em jornais, revistas e antologias no Brasil e em Portugal, e tem mais de 10 textos encenados no teatro. Publicou os seguintes livros de poemas: Sortimento, Versos Pingados, A Cidade, Passeio pelas Ruas de Mim e de Outros, e mais recentemente, Ele. Publicou também Conto a Conto, uma coletânea de contos e crônicas, e Tantos Nós, textos de dramaturgia. Maílson, é uma grande satisfação receber você aqui para essa conversa. E nós vamos falar de várias coisas, né, da trajetória do Maílson, mas nós vamos começar falando do livro A Cidade, o livro ganhador do Prêmio Jabuti, em 2 categorias, entre elas o Livro do Ano, conforme eu falei. Maílson, eu vou citar aqui uma frase que já foi bastante desgastada, mas é muito interessante para esse momento, de Leão Tolstói, né? Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. E eu acho que essa frase, poucas vezes, foi tão verdadeira como agora, nesse momento, nós vamos utilizá-la. O Prêmio Jabuti, muito importante para a sua carreira, mas também muito representativo para toda a geração de escritores, né? Para todos nós, né? Enfim, que acompanhamos seu trabalho, né? E você levou, junto com a sua poesia, a questão do pertencimento, né? Nordeste, Ceará, região norte, Varjota. E a cidade sentiu isso, né? Teve até passeata em carro aberto, ao som de Belchior, que também é da Zona Norte, eu também sou de lá, nós somos de lá, né? Eu sou da Ibiapaba. E quando você recebeu o prêmio, você disse que estava feliz porque seu livro narra a cidade, que não tem nem 50 anos de idade, que tem poucas glórias narradas, não foi isso? Você não apenas ganhou o prêmio de poesia e de livro do ano, como colocou o Varjota no mapa cultural do Brasil. Você disse: agora eu estou com esse jabuti na mão, por causa dela, Varjota. Então você ganhou o Jabuti por causa da cidade, e a cidade hoje tem um prêmio Jabuti, que é o Maílson Furtado, e eu acho essa troca afetiva perfeita, né? Então o que eu acho interessante também é que você conseguiu despersonalizar, né, esse prêmio, você tornou o prêmio comunitário, você dividiu a glória com as pessoas. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre levar junto junto com a sua poesia essa questão do pertencimento, essa cidade tão pequena, tão nova, onde você mora, né? Você nasceu, na verdade, em Cariré, mas viveu a vida toda em Varjota, nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse sobre essa questão importante, não só de ter ganhado o prêmio, mas também de ter levado junto com você o seu lugar. Então, alegria, Carlos, né? Estar aqui conversando contigo. Gratidão ao Centro Cultural Banco do Nordeste, na pessoa da Marta Pinheiro, pelo convite, pela oportunidade aqui desse debate sobre poesia, sobre literatura. Né? E, assim, A Cidade realmente é um marco, assim, tanto artístico quanto pessoal na minha vida, né? Ele me levou a muitos rumos, me leva a muitos rumos, né? E é sempre muito, muito marcante para mim falar dele, né? Essa trajetória que ele ganhou, né? Junto com o Jabuti, que aconteceu em 2018. Né? Então, A Cidade, ele vem marcar, vem nascer, na verdade, dessa minha inquietação, dessa minha vontade de tentar responder, talvez até para mim mesmo, o que era aquele lugar onde eu sempre vivi e vivo até hoje, né? Essa pequena cidade da Zona Norte cearense. Né? Porque, assim, diferente de praticamente toda a região do seu entorno, as cidades do entorno de Varjota, que já são centenárias, né, já tem 200 anos de história, de povoamento, as histórias desses lugares praticamente se convergem para o mesmo. Era uma Sesmaria, um coronel montou uma fazenda e o povoamento foi começando e tal. Varjota é diferente, né? Varjota é uma cidade da segunda metade do século XX, né, construída a partir da forma como é hoje, construída a partir de migração, né, de um povo retirante, né, de um povo operário, para construir uma grande barragem, né,
tem uma grande obra de engenharia, na época a maior do país, né, que é o Açude de Araras, né? E desses migrantes que foram para essa empreitada em busca de sobrevivência, lá ficaram, né? Então a minha história é um tanto disso, e por essa história ser tão nova, né, ser tão recente, há poucas coisas identitárias para a gente se agarrar ali. E eu faltava nessa agonia de não saber onde me tocar. Eu sou daqui, mas que história esse lugar tem, né? Da minha genealogia, dos meus antepassados, né? E fui atrás dessa busca, né? Por essa busca pessoal de encontro, né? E nessa pesquisa muitas coisas aconteceram, né? De eu descobrir esse próprio lugar, e esse próprio lugar me descobrir também, e eu enxergar o mundo, né? Ter essa consciência um pouco mais firme mesmo, que o mundo em si poderia começar ali também, né? Por todas essas camadas que fui compreendendo, né? Fui buscando esse eu, essa minha família se estendeu para o lugar passou para o estado para um pedaço do país, e eu comecei a ver o mundo dali, né? Então surge essa máxima aí que você trouxe do Tolstói, né? Enxergar o mundo a partir do seu lugar, enxergar o mundo a partir da sua aldeia, né? Então acho que é um tanto disso, né? Na época eu não sei se essa busca foi tão consciente como eu estou trazendo agora, né? Porque já fazem, vamos dizer, 6 anos que a obra foi escrita, né? E há 4 que foi publicada. Mas há muitas coisas assim que consigo enxergar, e a cada momento que vou engrenando com o trabalho em si, parece que o livro vai se escrevendo e eu vou entendendo um pouco mais dele cada vez mais, né? Então seria um tanto disso, né? Mas o que é interessante que a gente percebe é que você, na verdade, não fez não tentou saber sobre o seu lugar para escrever poesia. Você tentou saber sobre o seu lugar para você se compreender no mundo, não é isso? A partir daquele canto do planeta ali, você quis se entender. Para isso você foi estudar, e daí nasceu um livro de poesia, foi assim? Sim, né? Nesse primeiro momento, essa pesquisa que eu falo, não tinha qualquer pretensão de escrever um livro, né? Era realmente por essa angústia realmente pessoal, de encontro pessoal mesmo, né? E essa pesquisa foi se somando a coisas para mim, né? Eu queria ter histórias para contar na mesa de bar, né? Sentar para contar histórias, e coletei muitas, assim, de um folclore muito próprio, do lugar, que é muito marcante para mim, muito forte para mim, né? E tive alguns estalos, né? Eu acredito muito no fazer da poesia, pelo menos para mim acontece muito do susto, né? Acontece um susto e a poesia começa a escrever. E aconteceram alguns para mim. Um forte foi eu ler o Rio de João Cabral de Melo Neto, né? Eu, por nascer à margem do Acaraú, ter o Rio Acaraú como parte da minha vida, surge aquela vontade de a gente ler uma coisa que marca muita gente, a gente sente que eu queria ter escrito algo parecido com isso, né? Então eu quis escrever um pouco do meu Rio também, né? Então surge aquela vontade, eu quero escrever sobre o Rio algum dia, né? E outra foi um susto que eu tive com a experiência que eu tive com o Romance da Pedra do Reino do Ariano, né? Que eu tinha lido esse livro e poucos dias depois fui para a região justamente que o livro narra, que é o sertão pernambucano, o sertão da Paraíba, para uma excursão com a companhia de teatro. E essa viagem foi inconsciente, eu não sabia que era o mesmo, era inconsciente para mim. E ao chegar lá eu tomei um grande susto, né? Tinha lido há uns 10 dias terminado o livro, e quando chego lá, eu já conheço esse lugar, né? Então foi um sentimento muito forte. E veio aquela outra vontade, veio a mesma vontade, um dia eu quero escrever algo parecido com que possa dar essa sensação para alguém que passe pela Vajota, né? Então surgiu essas vontades, esses sustos, esses estalos, e pouco tempo depois desses encontros, o livro acabou por desaguar praticamente toda uma vez a partir dessas pesquisas que fiz, né, tanto orais quanto um pouco mais antropológicas, né, de busca mesmo bibliográfica, né, e tal. E aconteceu, né? E, Maílson, eu acho muito interessante quando se escreve, quando se produz, dialogando, né? Então você realmente dialoga com vários autores, né? Você tenta dialogar diretamente como não seria diferente, com o seu leitor,
mas você dialoga, você já citou aí, por exemplo, João Cabral, né, que fala do Capibaribe, você falou também de Ariano Suassuna com o Romance da Pedra do Rei. Mas a gente percebe também que você teve influências outras, por exemplo, na sua estética, como, por exemplo, Paulo Leminski, né? Aqui no Ceará nós podemos destacar, que eu acho que você já citou alguma vez, o Oswaldo Barroso, né, que acho que até ajudou você ajudou assim no sentido de troca de ideias na questão da divisão do livro, que eu gostaria que você explicasse também depois para nós como foi essa divisão pelo tempo, né, presente, pretérito e tal, pretérito mais que perfeito. E Gilmar de Carvalho, né, que o Ceará perdeu recentemente, perdeu, mas não perde porque estão aí, né, as obras. Quem mais eu poderia citar? O Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, também, né? Tem Poema Sujo e tal. Então, eu queria que você explicasse como é que é esse diálogo, qual a importância disso, e você tenta também trazer para o seu livro essas leituras e, ao mesmo tempo, fisgar outras pessoas para essas leituras que são suas. Sim. Né? Tem uma frase do Hermeto Pascoal, né? Isso parece até óbvio, mas não é. Às vezes a gente tem vergonha das nossas influências, né? De dizer que determinada coisa está no nosso livro. O Hermeto Pascoal diz que a gente tem que ter orgulho de quem nos influencia, né? E tem muita coisa aí de muita gente dentro desse livro. Esse livro acontece por uma construção histórica, né, das coisas que fui lendo, que fui acompanhando, que fui ouvindo, né? Então tem muito, né, do João Cabral, por toda essa influência que tive dele, do Paulo Leminski, do próprio Ferreira, e tal, e Gerardo Melo Mourão. Gerardo Melo Mourão. Né, que eu ia citar, esqueci, Gerardo Melo Mourão. Né, que é muito forte para mim a influência dele, essa questão épica que ele traz, essa poesia um pouco mais, vamos dizer, cartorial, né, que o Gerardo traz. E se soma muito, né? Então é proposital, né? E para além dessas influências, né, dessa colagem de influências, para descobrir uma voz, buscar uma voz, pelo menos, uma tentativa de buscar uma voz poética, surge também uma tentativa de misturar vertentes artísticas também, né? Eu tento trazer um pouco do teatro, um pouco da música, que é muito forte para mim, o arte visual, né? Então busco fazer esse hibridismo todo para no fim fazer essa miscelânea e afim construir a obra, né? Então muitas coisas se passam pelo livro, né? A questão do professor Gilmar é muito importante, o Parabellum, né, dentro da construção dessa obra, porque o Parabellum assim, foi uma obra que me marcou muito. Eu li e saí atravessado assim, por aquela obra, no sentido de a mesma coisa, enxergar o mundo a partir daqui. Né? Então, talvez foi uma das primeiras obras que eu li de um cearense que enxergava o mundo a partir daqui. E ao mesmo tempo com um trabalho de linguagem, né? Muito interessante. De linguagem muito forte, né? Isso, né? O professor Oswald de Barroso, é interessante que o professor Oswald de Barroso, eu apresentei a obra para ele por e-mail e ele automaticamente me mandou o Almanaque Poético de uma Cidade do Interior. E é muito interessante como os dois livros se conversam, né? Se costuram, né? E é interessante que eu li depois de ter escrito, mas eu digo até hoje que é um livro que me influencia, né? Porque é um livro muito impactante para mim, né? Essa construção, a construção que ele dá pro Almanaque, né? Publicado no começo da década de 80, né? Com todas as relevâncias, peculiaridades literárias que ele traz, as reinvenções literárias, experimentalismo. Então é um livro muito forte para mim também. Então tem muita gente assim engrenando esse trabalho, né? Você procura, a gente percebe claramente que você procura a questão mesmo da antropologia, do mítico, né, do sociológico, do histórico no seu livro, né? E eu queria inclusive que você, conforme nós conversamos, que você falasse dessa divisão, né, do livro, que você o dividiu em tempos, né? Exatamente por causa dessa busca, né? Nós temos a primeira parte presente, pretérito, depois pretérito mais que perfeito e futuro do pretérito. Como foi que se deu essa divisão? Qual a importância disso, Maílson, dentro do seu trabalho, desse trabalho? Essa divisão já aconteceu desde os primórdios, né? Não os títulos, né? Como você trouxe aí, que são em tempos verbais. A intenção, né? E foi interessante que realmente foi uma conversa que eu tive com o professor Oswald também, né, que, novamente, conversando com ele sobre o livro já estava pronto para ir para a gráfica e mandei para ele e ele me mandou a seguinte: Maílson, o livro estava pronto, somente faltando os títulos, né? Maílson, o livro está bom. Já estava dividido em partes. Já estava dividido em partes, só estava faltando os títulos, né? Presente, pretérito e tal.
Ele, mas tá bom, mas tá faltando uma coisa. É um poema único, mas está dividido em 4 partes. E aquilo me encafifou de uma certa maneira e eu passei uns 20 dias... O que eu vou fazer da minha vida com isso, né? E fui estudar de forma bem analítica cada parte, né? Cada momento, cada estrutura dessas 4 partes, né? E fui vendo que a primeira parte há um dizer do lugar por ele mesmo, né? Como de forma sozinha, inconsciente, de forma muito, muito forte. Então era o presente, né? No segundo tem essas questões, se traz algumas delas históricas, né? Essa formação, o contar da própria história pela geografia, algumas coisas mitológicas. O próprio rio, né? É o rio em si, né? O lugar que se começa vai se construir geograficamente pelo rio, né? A rodovia em si, a ferrovia, que foi muito importante no século XIX, no fim do século XIX, para a construção do lugar, né? Então essa geografia foi se construindo a partir desses deslocamentos humanos também, que entra a antropologia, e a parte folclórica também daqueles mitos que eu falei que fui encontrando, né, justamente na região, né, que mistura uma coisa muito, muito forte, as águas, né, em pleno sertão há uma mitologia muito forte das águas naquele lugar, né? O próprio José Alcides Pinto traz isso. A importância, né, da água. A importância da água, né, no sertão, né, e tal. Então tem muito disso, né, nessa segunda parte. Então por isso o pretérito, né, construir esse lugar a partir talvez do passado, né, dessa formação já presente no antes. É porque você não fala apenas da cidade que se criou, você fala de um território, né? Território, né? Não é à toa que Varjota, a única vez que Varjota aparece no texto é uma vez, justamente para negar ela, né, para negar ela, né? Aí tem a terceira parte, que é talvez a parte onde eu me adentre um pouco mais firmemente, que é o pretérito mais que perfeito. Ou seja, existe aquele passado e eu entrei aqui, e se não fosse daquele jeito, não poderia ter sido melhor não poderia ter sido melhor. Então envolve um tanto disso e é bem forte a questão antropológica, bem forte a questão mitológica também. E a quarta, que é o futuro do pretérito, vai trazer essa questão do lugar que está se construindo, né? Está sendo ou que pode ser, né? Ou que vai ser, né? Então daí um futuro alicerçado no presente e no passado. Então quando eu botei esses 4 títulos, né, vi que o primeiro se costurava com o segundo com o quarto com o primeiro, o terceiro com o quarto, e daí o que era 4 partes acabaram por se ligar numa única coisa, né? E daí o livro aconteceu, né? Então é muito disso, né? Dessas importâncias desses diálogos que tem. E é interessante que o A Cidade é meu quarto trabalho, mas foi o primeiro, assim, onde eu tive esse diálogo um pouco mais próximo com essas pessoas externas a mim, né? Então tem o Oswald, tem o Décio Brauna, né? Que conversei muito e construíram muito comigo, né? Esses trabalhos, assim como os meus posteriores, né? Mas você é jovem e convive muito com os jovens desde muito tempo. Você tem um grupo de teatro, você impulsiona muito a arte na sua cidade, no seu lugar. E como é que você considera importante para os jovens, apesar de toda a tecnologia, essa facilidade que nós temos hoje, e que de certa forma distancia o jovem dessas origens, dessas ancestralidades? Você considera isso importante para a própria pessoa se encontrar no mundo, né? E você também acha que, de alguma maneira, o seu trabalho poético, que na verdade um trabalho poético não tem uma finalidade, né? Mas digamos que o seu trabalho poético também ajude essa geração a se conscientizar dessas raízes, né? Dessas coisas mais ancestrais que nós precisamos buscar, porque é muito comum, por exemplo, até na cidade de Fortaleza, vou dar um exemplo, da gente conversar, por exemplo, com um aluno, né, digamos assim, e ele não saber por que a cidade tem esse nome. Passa ali na frente daquele forte e não entende, né, não procura saber, e envelhece assim, sem saber das origens do seu lugar, né? Então eu queria saber se você acha importante isso para as pessoas se encontrarem, e se o seu livro também dá uma importância a isso, né, dá uma mão nesse sentido. Acho que dá, né, ou pelo menos provoca, né, isso, né. Se não, eu acredito que busca isso, pelo menos tento, né? Mas você não tentou, não é porque você tem tentado a história, mas você tenta a história de alguma maneira, por outro lado, né, antropologia e tal, mas pela estética do poético, que isso é que é importante. Sim. Talvez seja até mais fácil, né, encontrar. E como você disse, a poesia em si não tem essa finalidade, não tem que se amplificar, tem que poder ser e poder não ser, né? Tem até um texto do poema que é isso, um livro de poemas, um dia vai te marcar, outro dia já não vai te marcar.
Então a vida é assim também, a poesia é assim. E eu acredito muito nisso que você traz, essa importância. E volta lá para aquela primeira pergunta, o encontrar o lugar, encontrar o mundo a partir do lugar. Né? A gente aqui no Ceará, e ainda cidade do interior, já que somos de cidade do interior, a gente sofre com um mal muito, muito grande, que a gente é ensinado sempre por um terceiro olhar. Então a gente é sempre mandado por um terceiro olhar. Então eu digo que a gente é ensinado, pelo menos na minha escala, eu sou ensinado que eu sou um rapaz de uma cidade do interior, de um estado do interior, e o Brasil é um país do interior. Uma região, inclusive, Nordeste, né? Nordeste, já entra uma coisa acanhada, né? Que é um Brasil, um país terceiro mundo, e nós somos da América do Sul. E o Brasil ainda é um país do interior. Né? Exato. Então é isso, a gente é ensinado a isso, né? E quando na verdade não é para ser, né? Então essa dificuldade da gente buscar esse encontro, se encontrar, e daí parte o papel da arte, né? Eu digo que a arte foi meus primeiros olhos para o mundo, né? Era até encontrar poesia no sentido mais amplo do termo poesia. Depois que encontrei a poesia, fui outro. Né? E daí a importância da arte para esses encontros, para esses encontros locais, para esses encontros enquanto pessoa, que isso vai se somando e o mundo pode ser um pouco mais possível, né? Pode ser um pouco mais subjetivo, um pouco mais aberto enfim, a tantas questões, né? Então é fundamental, né, que essas ancestralidades se somem ao hoje, estejam presentes no hoje, não sejam uma dualidade. Uma coisa que eu combato muito também, que não hajam essas dualidades, que não hajam essas divisões capital interior, que não hajam essas divergências passado, presente, ancestral, moderno. Não, as duas coisas se somam para encontrar uma terceira margem. Perfeitamente. Né? Então é uma coisa que eu acredito muito, né? E acho que o mundo assim pode ser um pouco mais possível, né? Perfeitamente, mas isso até porque a gente fala muito em vanguarda, não sei nem se é a vanguarda mais hoje, né? É um termo que criar o novo, mas às vezes a criação do novo não deve permanecer só nesse novo. A criação do novo tem que ter um pé na tradição. Sim. A gente não pode negar a tradição. Não é que a gente tem que fazer vênias à tradição sempre e obedecer a uma tradição. Não é obedecer. Mas ninguém pode criar uma vanguarda, uma inovação, se não tiver um conhecimento dessa tradição. Então eu acho perfeito esse seu processo, porque você criou uma poesia que você pretende nova, de alguma maneira, né? Mas você foi na tradição, você foi à tradição, foi buscar isso, né? Então é impossível criar algo novo se não for com esse pé lá. Não, como eu falei, obedecendo, mas criando a partir de, né? Eu queria aproveitar, Maílson, e perguntar, a gente sabe que um prêmio como o Jabuti é um divisor de águas, né, na trajetória do escritor, né, e até para a geração mesmo nossa, né, a gente é muito gratificado por isso, que você tem recebido esse prêmio. Né? Mas eu aproveito e pergunto, o que é que você sente, já que nós falamos em Nordeste, em Ceará, em país de terceiro mundo, que é o Brasil, essa coisa dessa pecha, né, que existe entre os lugares menores. E como é que você entende, a partir desse conhecimento, a partir das suas andanças, né, que você agora tem uma grande trajetória fora, né, também, como é que você vê esse eixo Rio-São Paulo hoje? O artista ainda depende disso, a internet melhorou muito isso, um prêmio como esse seu, nós conversamos aqui recentemente com o nosso escritor também, o nosso querido Décio Brauna, né, que também foi indicado agora para o Oceanos, que é um prêmio de língua portuguesa, né, de vários países. Eu também falei sobre isso, né? Como é que você sente essa divisão? Isso melhorou, isso permanece, né, na literatura, pelo menos? Está melhorando, Carlos, no meu entender, né? Eu assisto esse processo do mercado editorial, do fazer literário no país hoje, com o pé muito pautado em recentralizações. Isso. Né? Então há muito, eu estou assistindo isso e vejo isso e acredito que seja um caminho, né? Tanto no sentido mercadológico, talvez, de produção, né? Quanto no sentido do fazer também, esses espaços que permitam o fazer literário. Então, o nordestino, o sertanejo, fazer o seu livro no seu lugar e a partir desse lugar poder... quando sozinho distribui seu livro lá e tal. Então a internet possibilita hoje esse espaço. Vamos dizer, o
um indígena fazer um livro, escrever um livro sobre a sua aldeia, né, dizer da sua aldeia, né? Então a gente vive muito esse processo hoje de enxergar o país em si por esses vários lugares, mas claro que a gente ainda sofre, né, porque assim, a gente vive num mundo capitalista e o eixo econômico do país ainda está pautado em determinada região, né? Então muitas questões ainda passam, querendo ou não, há mais editoras lá, há uma população maior lá, há uma linha de livrarias maior lá, há uma linha de eventos maior lá, então a partir disso, obviamente há maior demanda, circulação de coisas, né? Mas estou muito feliz com o que está acontecendo aqui no Nordeste, principalmente nos interiores. Interessante, em 2019, que foi um ano que eu consegui circular muito, um exemplo, no interior da Bahia foram mais de 50 feiras literárias, né? Na Paraíba foram mais de 20, no Ceará que foram mais de 10, no interior. Né? Então é muito bacana esse movimento que acontece, né, de recentralizações, e com isso há uma possibilidade de encontro até com o próprio país. As pessoas não estão esperando apenas pelo oficial, entre aspas, né? Não. As pessoas estão fazendo a partir do seu lugar, a partir da sua condição, da sua limitação, né? A gente já tinha isso, inclusive, com a própria literatura africana, né? Você tem um Mia Couto pensando o mundo a partir de Moçambique, e não trazendo a interpretação para Moçambique, né? Você lê um Pensatempos dele, por exemplo, a partir de Moçambique ele pensa o mundo, né? Então é isso que está acontecendo, inclusive aqui no Brasil, que é um continente, né? Essa que é a verdade, né? Maílson, uma pergunta assim mais capciosa, né? Você nasceu em Cariré, levou o prêmio para Varjota, e como é que fica essa... Não houve ciúme não de Cariré? Ninguém reivindicou isso? Olha, ele também é nosso, vamos fazer aqui uma passeata e tal. Não, eu te falar uma coisa, teve talvez até mais ciúme de Heritaba do que de Cariré, né? Você morou lá? Não, é porque assim, como eu falei que Varjota é uma cidade formada por migrantes, os meus pais são de Heritaba, então tem uma ligação muito forte, afetiva e genealógica com Heritaba, né? Então muitas pessoas têm essa ligação com Heritaba. Cariré é uma cidade colada em Varjota, né? E assim é um lugar que apenas nasci, né? Apenas nasci lá. Saiu de lá quantos meses ou anos, não sei? Não, um mês. Só nasci na maternidade e vim já para Varjota. Não chegou nem a um mês assim? Né? Não. Então é só questão mesmo. É aquela questão do Rodolfo Teófilo, né? Que nasceu na Bahia, mas com 45 dias veio para o Ceará. Então ele diz: eu sou cearense porque quero. Pois é. Então é a mesma coisa, né? Então só está registrado na certidão de nascimento a questão do Cariré, né? Mas a questão do ciúme, às vezes uns amigos meus de Heritaba, até porque trabalhei lá alguns anos, sou um servidor público lá, trazem isso, né? Você fala do Cariré, mas não fala da Heritaba, que é muito mais marcante pra ti do que e tal, né? Mas essa questão uma pergunta que deve ser comum para você, mas eu acho que eu vejo por outro ponto de vista, a questão profissional. Você é um odontólogo, você é um poeta. Às vezes eu penso que as pessoas perguntam se atrapalha. Eu pergunto a você se contribui, né? Porque eu acho que a poesia é um desafogo, né? É uma forma de sublimar as coisas, né? Como é que você vê essa situação? Sabe, Carlos, contribui. Eu acho que contribui porque são dois mundos totalmente distintos. E acho que esse passear por esses 2 mundos, 3 mundos, 4 mundos, 10 mundos que forem, acho que é muito interessante para a construção artística, né? Então a odontologia, por vezes, é uma área muito, às vezes, vamos dizer, tecnicista, né? Em outros é uma profissão muito humana, em determinados casos, né? Então todas essas experiências, né, contribuem para o poeta. A cidade em si passeia por isso, né? Por ter algumas vivências nesses lugares com o povo, né? E o odontólogo, o profissional de saúde tem que ter muito ouvido, né? Tem que ouvir muito, né? E servidor público de zona rural ainda mais, né? Muito bonito as histórias, né? Então soma muito. Mas é uma pena, estamos chegando ao final, mas eu quero fazer ainda uma pergunta e gostaria que você depois encerrasse lendo um trecho do poema, ou um poema que você preferir. Mas só uma pergunta final, você pode responder um pouco mais rápido, se você quiser. Depois do prêmio, desse divisor de águas, que é o Prêmio Jabuti, você recebeu alguns convites inusitados, assim? Muitos. Né? Desde propagandas, né, assim, meio que sem sentido. Propagandas, né? Propagandas, né? Algumas, assim. E assim, algumas muito bacanas, né? Com realmente um objetivo artístico até.
mas outras assim, sem nem conhecer a minha história, né? Então, um escritor do Nordeste ganhou tal prêmio, então a gente vai convidar ele para fazer... Aparecendo na televisão, vamos chamar. Tá aparecendo na televisão, vamos chamar ele para fazer um cordel. Né? Mas eu nunca escrevi um cordel na minha vida, entendeu? Até escola de samba na história? Teve escola de samba, Como né? foi? A escola de samba foi do nada assim, né? A União da Ilha, em 2019, estava homenageando o Ceará. Justamente a Raquel de Queiroz e o José de Alencar. Entendo. Né? Então tinha uma ligação com a literatura. Aí o rapaz me ligou, a gente soube da tua história, gostou, queria que você viesse desfilar aqui num carro. Você topa? Topo. E deu certo. Vamos lá. Então teve algumas dessas, né? Olha, essa eu não vi ainda, vou procurar saber. Então teve muitas histórias desse tipo, né? Foi muito bacana, assim. Acontecem ainda muitas, né? Então é muito bacana esse trilhar que a literatura São traz. muitas histórias que ficam depois, né, Maurício? Sim. Mas foi uma satisfação muito grande receber você, bater esse papo com você. É uma pena que a gente tem que concluir. E eu gostaria que você encerrasse essa edição lendo um trecho do poema A Cidade, é isso que você vai escolher? A Cidade. Do livro A Cidade, que esse título já é uma dedicatória, né? A Cidade, né? Eu tenho um amigo que disse que o livro já começa de dentro, né? Um livro sem título que já começa de dentro, já começa pela terceira página, né? Você já começa pela dedicatória. E é mesmo, né? O título já é uma dedicatória. Né? Então, Carlos, eu queria te agradecer, estou muito feliz aqui pelo papo. Agradecer mais uma vez ao Centro Cultural Banco do Nordeste pela oportunidade. Obrigado a todos. E vou trazer aqui um trecho do A Cidade, da terceira parte, né? Pretérito mais que perfeito, que diz assim: eu vago só, vago entre muitos nas ruas, vago, mas há vagas. As ruas não negam calçada de cimento rachado, uma sombra debaixo do oitizeiro, não negam caminho, não negam ninguém, nada. Nada pode ser mais democrático, mais ditador, mais comunista, mais anárquico que a rua. Nada pode ser. Meu pai inventou uma. Muito obrigado, Maílson. Obrigado ao Centro Cultural Banco do Nordeste.